Advocacia sem concorrência. Como se tornar a única escolha para os seus clientes. Se você acha que a advocacia está saturada e que é impossível se destacar, você está cometendo um erro que pode estar te custando muito dinheiro. A verdade é que a maioria dos advogados compete errado, porque tentam ser bons em absolutamente tudo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode eliminar a concorrência e se tornar a única escolha para os seus clientes. Então, fica comigo aqui até o final, porque essa estratégia pode transformar o seu escritório de advocacia. Eu sou Valéria Guimarães e hoje eu quero dar as boas-vindas aqui para a advocacia brasileira. Eu sei que vocês estão vindo bastante conferir os vídeos que a gente está colocando aqui no YouTube. Tem muita gente aí dando feedback positivo. Então, se você está aqui pela primeira vez, aproveita, já se inscreve aqui no canal para você não correr o risco de perder os próximos, porque olha, a gente está caprichando. O erro que prende advogados na mediocridade. Primeiro ponto, o problema de você querer atender todo tipo de cliente. Eu até entendo que no início da advocacia a gente precisa, ser generalista. No final das contas, você não tem muita opção. Só que chega um momento que você precisa definir uma área ou definir um nicho. Vou te explicar rapidamente a diferença. A área, por exemplo, é o direito previdenciário. O nicho é aposentadoria especial, aposentadoria rural. Então, você vai pegando uma fatia ali dentro de clientela. No final das contas, especialização é o melhor caminho no mercado atual. Dava para ser generalista. Já ganhei muito dinheiro sendo generalista na advocacia, mas hoje, com o mercado atual, não dá mais. Então, qual que é a área hoje que você trabalha? Você atende especificamente uma área ou você ainda atira para todos os lados? Ah, Valéria, eu atendo todo tipo de causa, mas na rede social eu me coloco como especialista em uma área. Acho que aí a sua estratégia vai dar certo. Porque no final das contas, se na rede social você não se mostra como especialista em uma área, você mais confunde as pessoas, os seus seguidores, do que de fato ajuda. Então, mesmo que você atenda de forma geral aí atrás, lá na rede social mostra a sua especialidade, porque você consegue construir a autoridade mais rápido. Um outro ponto é o seguinte: os advogados que mais faturam não são os mais técnicos. Eu vou te contar uma verdade, tá? Ser tecnicamente bom é muito importante. A gente não pode negligenciar o seu conhecimento técnico, o quanto você consegue ali ser bom na sua área de especialização. Só que tem um porém. Advogados corajosos, tá? Eles ganham muito mais dinheiro do que aqueles advogados que sabem tudo da sua área. Normalmente, os advogados mais inteligentes tecnicamente falando, eles trabalham para os advogados mais corajosos. Então é por isso que você não pode se ater só à técnica. Presta bem atenção. O cara que é estrategista, o cara que é muito bom em entender o negócio dele, ver a advocacia como uma empresa, estruturar ela como tal, é o cara que ganha dinheiro. Muita gente me pergunta assim, Valéria, qual que é a diferença, entre um advogado que ganha dinheiro no mercado de hoje? Gente, eu não tô falando do mercado anterior, não tô falando do mercado passado. Do passado muito recente, por sinal, porque as coisas estão mudando com muita rapidez. Eu estou falando do agora, tá? Então, mas em tal época isso funcionava. Você precisa começar a identificar o que funciona agora para que você consiga se adaptar. Porque aí sim você se insere no mercado atual. E aí me perguntam sempre, E eu sempre digo o seguinte, que a diferença entre um advogado que fatura alto para um advogado que vive ali, numa renda, no faturamento mediano, só para pagar conta, é justamente a estratégia. Então, esse que vive para pagar conta, ele é o faz tudo. Ele tá ali atropelado em meio a muitas coisas, então ele não tem tempo de pensar estrategicamente. E aí o que acontece? Ele fica ganhando o que dá. Esse aqui não, ele é estrategista, ele delega, ele tem tempo para poder organizar a estrutura dele para ele conseguir escalar. Então isso realmente
faz bastante diferença, tá? E um outro ponto dentro desse assunto que a gente está falando é que a falta de posicionamento, a sua falta de posicionamento, seja no mundo online, seja no mundo offline, ela leva à guerra de preços e clientes ruins. É o que está acontecendo na advocacia hoje. Uma guerra de preços. Muitos falam aí da prostituição da profissão, né? Muitos colegas me procuram na rede social e eles falam, poxa, é difícil porque você cobra o valor justo, vem o colega ali e faz muito abaixo da tabela da OAB, né? E a gente sabe o que acontece. Mas agora eu te pergunto, se a gente não começar a se posicionar, isso vai mudar algum dia? Não vai. Isso precisa começar por alguém. E esse alguém tem que ser eu, tem que ser você, que de fato valoriza a profissão, valoriza o conhecimento, valoriza a diferença que a gente faz na vida do cliente. Então, começa se posicionando, eu começo me posicionando e a gente chega num cenário diferente para a advocacia. Inclusive, tá? Lá no meu Instagram, Valéria Guimarães V, a gente está começando uma onda de posts que visam aí a valorização da advocacia e tá bem legal. A gente tem, assim, em média, 2.000, 3.000 compartilhamentos por post. Então, depois vocês vão dar uma olhadinha lá. E já aproveita e deixa aqui nos comentários o que você tem vivido em relação a isso. Essa falta de posicionamento que leva a essa guerra por preço e cliente ruim. Beleza? O cliente diz o que é pra gente fazer, quanto que ele está disposto a pagar. E se for o caso, ele não estiver gostando, ele demite a gente no meio do processo. Epa, peraí, quem é o profissional aqui, né? Um outro ponto que a gente precisa pensar em desenvolver para ontem, para a gente realmente se destacar e se tornar referência na vida dos clientes, é criar uma marca pessoal forte na advocacia, gente. Não dá mais pra gente ficar ali no banho-maria, no morno. Eu não sei se eu vou pra rede social. Porque eu tenho vergonha de fazer vídeo. Porque isso. Porque aquilo. Você tem que decidir. Escolher um nicho, uma área, criar uma identidade forte, se posicionar, falar sobre outros assuntos que não sejam necessariamente o da sua área para criar conexão, né, com os clientes. Como assim, Valéria? Por exemplo, eu sou mãe e sou advogada. Eu falo muito sobre a minha rotina de ser mãe, as dificuldades que eu enfrento. Eu acabo me conectando com muitas mães nas minhas redes sociais. Então, começa a entender qual é o contexto, né, do momento para você começar a utilizar esses canais, redes sociais e afins para você realmente construir uma marca forte e trabalhar a sua comunicação, a sua linguagem persuasiva. Gente, como que um advogado, e agora vamos falar sério, como que um advogado, ele tem vergonha de gravar vídeo? Então como é que você faz a sustentação oral no tribunal? Como é que você vai a uma audiência? É a mesma coisa. A diferença é que lá no tribunal você imagina que você julga estar trabalhando. Na rede social, a grande maioria dos advogados acham que é entretenimento e não é, é trabalho. É trabalho e que dependendo da forma como você se posiciona, dá muito, mas muito, muito resultado, tá? Então, gerar autoridade nas redes sociais, na internet como um todo, né? Utilizar aqueles canais ali para que você realmente consiga se destacar. Hoje, nós estamos na era onde o mais conhecido vence o melhor. Escutem o que eu tô falando para vocês, ó. Repitam isso aqui nos comentários para vocês não esquecerem nunca mais. Estamos na era onde o mais conhecido vence o melhor, você querendo ou não. Por isso que você tem aquela sensação estranha de entrar na rede social e falar assim, poxa, mas o fulano tem 1 ano de advocacia, eu tenho 15 e ele tá ganhando mais do que eu. Sim, lembra que eu te falei? O mais corajoso se destaca mais. O mais inteligente normalmente trabalha para o mais corajoso. Não que o corajoso não seja inteligente, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que, tecnicamente falando, você que tem 15 anos tem muito mais experiência do que ele. E ele, com a pouca experiência que tem, teve mais coragem que você. E aí, ele foi porque, de fato, o mercado está pedindo e ele acabou se destacando mais que você. É simples, a conta fecha se você fizer esse cálculo, tá? Não tem muito segredo, não. Valéria, mas eu não quero. Bom, aí é uma escolha.
E cada escolha tem sua consequência. Aí você vai ter que abrir a rede social e ver o rapaz mais corajoso se tornando referência na advocacia e você não, né? Vamos lá, o que mais? Como é que eu faço para ser visto como o advogado número 1 na minha área, no meu nicho? Não tem para onde correr. Você precisa criar conteúdo para educar e valorizar aí o seu serviço. É exatamente isso que eu nem tô falando para você ir para rede social, para você fazer dancinha, para você fazer o que você não está disposto a fazer. Eu acredito sempre e defendo isso junto com as minhas mentoradas, com quem realmente ali acompanha o meu trabalho nas redes sociais, que você tem que respeitar a sua essência. Não adianta, cara, você fazer o que você não quer, o que você não gosta, isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você encontrar o seu jeito, a sua forma, respeitando a sua essência, seus valores, seus princípios, você vai se sentir bem. E aí sim a coisa vai fluir. Porque não adianta chegar lá, tentar ser o que você não é, porque você não vai sustentar por muito tempo. Mas não, se for um negócio agradável, né? Se for interessante, sempre vai ter alguém que vai se conectar com você e aí as coisas vão fluir. Mas você tem que começar. Você tem que entender, né, que isso faz parte desse mercado, desse processo que a gente está vivendo agora na advocacia. É aceitar e decidir e partir para a ação. Tá? Diante dessa questão de rede social, né, de mídia e tudo mais, você vai acabar tendo muitas provas sociais. Isso é um ponto um pouco, como é que eu diria, um pouco complicado pro advogado, porque a gente tem o código de ética. Então eu não posso simplesmente pegar um depoimento, pegar um case e colocar na rede social. Um cliente falando muito bem do meu trabalho, que eu ganhei o processo para ele, isso é infração ética. Mas existem muitas formas, né, de ter prova social. Você pode ter num site quantos clientes você já atendeu, quantas famílias foram transformadas. Você pode ter os depoimentos de clientes lá no Google Meu Negócio, que é cliente elogiando o atendimento, elogiando o seu escritório. Você pode sim colocar isso nas redes sociais. Eles não estão mencionando ganho de processo, eles estão falando bem do escritório. E isso certamente, e isso pode ser postado no Instagram, TikTok, no próprio YouTube. Você pode fazer um trabalho interessante com isso, tá? Nesse universo de advocacia digital, isso é condição para que dê certo. Imagina você, as pessoas têm muito medo de fraude. Ela precisa de algo que mostre que você é confiável, que você tem uma estrutura realmente sólida no mercado. E esses depoimentos, eles são incríveis para isso. Fora que o Google Meu Negócio, se você souber explorar e trabalhar, você até prospecta clientes por lá, né? Então, você precisa começar a ter estratégias para transformar a sua presença digital em uma máquina de prospecção de clientes. Valéria, quando você fala isso, parece muito distante. Gente, distante talvez para você que ainda não começou, que ainda está reticente. Tem muita gente que realmente não acredita que isso dá certo. Só que é aquilo que eu sempre falo, uma das minhas características é ser muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu ouço sobre algo e eu, né, fico ali, coloco o meu ceticismo ali em voga, eu penso assim, será que é melhor eu simplesmente duvidar ou será que é melhor eu ser uma cética inteligente? Eu duvido, mas eu quero ir lá. Eu quero saber se aquilo funciona mesmo ou não. E foi assim com a rede social. Só que eu comecei muito antes de muita gente. Eu comecei em 2017. Então, naquela época era mato ainda, mas eu já vi um movimento legal. Eu já via gente se destacando lá. Então, eu fui lá para ver como é que era. E aí eu descobri o ouro na mão. Imaginem vocês se eu não tivesse começado produção de conteúdo em 2017. Hoje eu estaria como muitos estão, ainda duvidando, ainda vivendo de indicação, ainda não sendo referência no mercado, ainda não tendo uma marca forte, ainda não tendo autoridade. Então você tem que começar logo. Imagina como é que vai estar isso aqui daqui a 5 anos. Imagina. Então, eu quero que você agora me conte. Você já sente que a tua advocacia ela é diferente? Ou você ainda está ali preso naquela guerra de preços? Enfim, você cobra baixinho para não perder o cliente,
Mesmo com anos de advocacia, com experiência absurda, você acha melhor não ousar tanto nisso? E eu nem digo ousar, né? É cobrar o justo. A gente não vai cobrar mais do que deveria, mas cobrar o justo, tá? Então comenta aqui, me conta como é que tá a tua situação, como é que você tem lidado com isso, você que tá aí no interior do Brasil, né? As pessoas costumam ter muita dificuldade nos interiores. E se você quiser mais orientações sobre como dominar o seu nicho, a sua área, se inscreve aqui nesse canal e não perde nenhum vídeo. A gente está preparando muita coisa incrível para vocês aqui, trazendo essas dores que o advogado sente no processo. Sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu já passei e, em certa medida, ainda passo. Por quê? Porque para a gente evoluir, né, a gente tem que ir aí galgando o nosso espaço, estando em movimento e entendendo que o jogo, ele não se ganha tão fácil assim não, tá? Eu consegui aqui a minha marca, a minha autoridade, mas se eu não continuar em movimento, eu vou morrendo no meio do caminho. Então, é um trabalho constante. Não desiste. Eu sei que você está achando algumas coisas um pouco mais difíceis do que o normal, mas vale a pena você passar por todos esses obstáculos para chegar onde você sempre sonhou aí com a sua advocacia. Fechou? Então, até o próximo vídeo.